no último dia do ano de 2020, eu quero contar pra você o pior ano da minha vida, como ele foi. Sim, 2020 foi o pior ano da minha vida. Em 2019, a minha mãe foi diagnosticada com câncer, carcinoma neuroendócrino pulmonar, um câncer muito, mas muito raro. Quando a gente descobriu, eu falei, não, isso é passageiro, a gente vai conseguir, a gente vai fazer todos os exames, vai fazer o tratamento e a senhora será curada. E por que eu estou contando essa história para vocês e começando a contar essa história para vocês? Porque a minha história pode simplesmente mudar a sua vida também, o seu pensamento. O ano de 2020 não foi fácil para muitas pessoas. E uma vida de influencer, que eu sou considerada uma influencer, eu tenho a autorresponsabilidade de tudo que acontece na minha vida, mas eu também tenho responsabilidade de tudo que eu posto da minha vida aqui nas redes sociais. Em agosto, a gente começou a fazer esses exames para saber o câncer dela, só que antes, fica aqui uma alerta para quem tá até agora assistindo esse vídeo, o câncer é uma doença que ela é muito escondida no nosso corpo, muito, mas muito mesmo. E então, assim, ela fez exames em março de 2019, a minha mãe, e fez um check-up nela, igual a gente faz, sabe, todo ano, pra gente saber como que tá nosso corpo. Ela fez e não tinha nada, nada, nada. Em junho, ela começou a sentir uma dor muito forte nas costas dela, muito forte, e começou a atacar. No dia 8 de julho, que era aniversário dela, a gente foi pro hospital. Falei, a senhora vai pro hospital, a gente vai pro hospital. Ficou muito marcado porque a gente passou o aniversário dela no hospital. Falei, a senhora vai pro hospital, a gente vai ver, vai passar remédio, vai fazer os exames, vamos saber o que a senhora tem. Aí chegou lá, no hospital, a gente fez uma consulta com o médico, ela ficou internada, tomou simplesmente só remédio na veia e pronto. E era sempre assim, ela passava mal, sentia dor nas costas, gritava de dor e de repente descobriu que ela tinha pedra nos rins, era apenas pedra nos rins. Ia pro hospital, tomava remédio para pedras nos rins. Fez o exame, era pedra nos rins, pronto. E aí, em agosto, ela desmaiou no trabalho dela. E aí, eles lá fizeram um exame que constatou duas massas. Uma no pulmão e outra no abdômen. Ou seja, o câncer dela já estava com metástase. Na terça-feira, isso aconteceu numa quinta-feira, eu lembro direitinho. Na terça-feira a gente já estava no hospital que se chama Araújo Jorge, aqui em Goiânia, que faz o tratamento para câncer. E na primeira consulta, o Dr. Danilo, que foi excepcional no tratamento da minha mãe, e também o CDI, que é a empresa onde ela trabalhou, eles foram, assim, simplesmente fantásticos com a gente. Diagnosticou ela com essa doença, que é muito raro. A cada 100 mil pessoas dá em torno de 5 a 10 pessoas. Ela não fumava, ela era uma pessoa que não bebia, não comia muita fritura, tinha uma vida saudável. E então era uma doença muito rara. E aí, ela, assim, no primeiro dia que eu vi minha mãe chorar, foi nessa quinta-feira que ela chegou aqui com muito medo, explicando pra gente. E eu sempre fui muito, muito, muito confiante, muito mesmo. E aí, depois eu vi ela sempre muito confiante. Ela pediu pra eu gravar alguns vídeos pra mandar pro pessoal do trabalho dela, que ela tava forte, que ela ia passar por tudo isso, que ela era uma pessoa muito forte, que se Deus deu essa missão pra ela, ela ia seguir em frente, ela ia aceitar essa missão que Deus colocou na vida dela. Depois disso, começou um tratamento no Araújo Jorge com quimioterapia e radioterapia. E aí o doutor já fez toda a consulta, tudo, explicando como que ia ser a quimioterapia, que ia cair o cabelo dela, em até 15 dias o cabelo dela ia cair, que a quimioterapia é muito forte. E até então eu nem sabia o que era quimioterapia, eu não sabia nem como era, eu pensava que era uma máquina e a pessoa entrava na máquina. Então eu comecei a estudar sobre esse universo de câncer, porque eu realmente não sabia, nunca tinha passado por isso. A minha tia-avó, ela passou por isso, só que as filhas dela, que foi, né, pro hospital com ela, eu só via ela na casa dela, e eu só via minha mãe, era técnica em enfermagem, minha mãe fazia soro nela, então era assim, uma comunicação não tão
presente na minha vida. E aí, quando eu comecei a ir pro hospital com a minha mãe, eu ficava perguntando pra Deus, Deus, qual que é a minha missão? Qual que é a minha missão? O que tá acontecendo? E eu sempre tive presente em tudo. Nossa, assim, a primeira consulta era eu. Não deixava meu pai, porque eu falava assim, não, a gente tem que ter inteligência emocional, tudo que o médico for explicar, a gente tem que anotar, tem que prestar atenção pra depois a gente executar, porque o que eu mais queria era salvar a vida da minha mãe. Aí, depois disso, a gente começou a fazer o ciclo da quimioterapia. Eram 3 dias fazendo quimioterapia. Por exemplo, segunda, quarta e sexta. Aí a gente ia pro hospital, chegava lá, por exemplo, 7 horas da manhã. Às vezes a gente saía de lá 10 horas da manhã até ser atendida, até fazer a quimioterapia, até a quimioterapia chegar. Então eu ficava os 3 dias lá. E é uma aula diferente, é um outro hospital diferente do hospital que fica as pessoas internadas e as pessoas na emergência. Então, tudo bem, você ouvia histórias e histórias, várias dicas, então começaram a me explicar como que era que minha mãe ia sofrer, né, com a quimioterapia, que ia começar os vômitos, os cansaços, a moleza no corpo. Só que em 15 dias, o cabelo dela começou a cair. E foi eu e minha tia Andreia pra cortar o cabelo dela. Sério. Tem nem como explicar, né? Como falar, porque o cabelo da mulher, quando ela é apegada, foi muito, muito triste. Eu prometi que eu vou ficar bem calma e tranquila pra gravar esse vídeo, porque eu quero que as pessoas que estão passando por esse momento tenham uma mensagem. E aí, quando realmente caiu o cabelo dela, que eu comecei a ver que realmente a gente estava lidando com a doença, que ali realmente tava... Eu parei meu mundo, ali eu parei meu mundo, eu falei, eu não vou me dedicar ao trabalho, eu não vou dedicar às redes sociais, eu não vou dedicar nada, eu vou dedicar à vida da minha mãe. Beleza, aí quando começou realmente a ter um ciclo mais forte de efeitos colaterais da quimioterapia, eu comecei a me assustar muito. E foi uma fase que eu tive muita ajuda. Eu tive ajuda das amigas da minha mãe, da família, dos irmãos. E caramba, foi assustador, porque ela vomitava, vomitava e não parava, não parava, não parava. E aí eu não tinha nem noção do que eu tinha que fazer. Aí eu vi um balde, eu falei, eu vou pegar um balde. E deixei o balde com água sempre do lado dela. Aí a gente tinha 2 baldes, porque ela vomitava, colocava, pegava outro balde e colocava outro balde. Então o balde foi excepcional na nossa vida. E com o tempo foi tendo mais efeito colateral ainda, a fraqueza, a moleza, a enjoo pra comer, muita dificuldade pra comer. E eu fiquei perdida. E eu falei, caramba, e agora? Que eu faço? Porque eu fazia, às vezes, 3 vezes almoço no dia. 3 vezes almoço. E ela não conseguia comer. Foi aí que indicaram pra gente a nutricionista do próprio hospital. A gente começou a fazer um tratamento com a nutricionista. Foi excepcional. Toda vez que eu ia pra quimioterapia, eu comecei a espalhar, né, pros pacientes para irem lá pra nutricionista. Porque me ajudou muito, ajudou a fazer a comida da minha mãe. E aí eu já comecei a bater, fazia sopa e batia a sopa no liquidificador e ela tomava. Foi aí que ela se alimentava, porque ela também estava rejeitando muito a sonda. No começo ela não queria usar a sonda. Só que aí foi passando o tempo, as coisas foram piorando. Foram piorando, foram piorando, foram piorando. E ela foi emagrecendo, aí perdeu 5 quilos, aí depois 8 quilos. E aí eles fazem teste de força, a força foi acabando. Fomos para uma consulta. Aí a consulta, depois de 6 meses, o doutor chega na gente e fala: essa quimioterapia que fez não resolveu nada. Eu olhei assim, tipo, fiquei pensando, Deus, como assim? Não resolveu nada. Mas a próxima vai resolver, super positiva, super, 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 super. Eu falava, não, mãe, a próxima quimioterapia. E aí ela chorou, claro, porque, gente, você toma 6 meses um tipo de quimioterapia, tendo todos os efeitos colaterais, vomitando, seu cabelo caiu. Tudo bem. Seguimos em frente, com muita força, com muita vontade, com muita fé.
fomos para um novo ciclo de quimioterapia. Esse novo ciclo já não ia mais cair o cabelo. Aí foram mais efeitos colaterais diferentes, mais coisas diferentes. Meu pai trabalhando, meu irmão em outra cidade e eu sozinha. Vinha as amigas da minha mãe me ajudar, os irmãos da minha mãe ajudar. Vaquinha, porque os remédios são muito caros, colchão específico, cadeira de rodas, cadeira de banho, tudo é muito caro. E para o paciente ter um conforto. E aí, depois desses 6 meses, vem novamente. Se a quimioterapia não deu certo, vamos ter que trocar. Foram lá, trocaram novamente. Quando trocou, essa última quimioterapia, foi a que mais minha mãe ficou ruim. Mais minha mãe ficou ruim. E aí veio a época que meu pai pegou Covid. E eu tava sozinha na minha casa. Aí meu pai pegou Covid, tava eu e minha mãe, e eu sozinha. Meu pai ficou isolado, minha mãe, e foi aí que foi a primeira vez que eu vim pedir ajuda no Instagram. A primeira vez que eu entrei em desespero. Entrei em desespero total, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia. Meu pai com Covid, minha mãe lá, e eu podia pegar o Covid, minha mãe podia pegar o Covid e simplesmente não morrer pela doença e sim pelo Covid. Foi desesperador. E aí a única forma que eu vi, porque eu sempre vi vocês como minhas amigas, minhas melhores amigas que estavam sempre comigo por conta de vocês, que eu tenho hoje o que eu tenho, minhas seguidoras. Não seria justo eu simplesmente esconder a minha vida e não ter ajuda de vocês. E eu falei, a única ajuda que posso ter agora é em oração. Se eu vim aqui no Instagram e pedir oração pra minha mãe, pedir oração pro meu pai, pedir oração pra minha família, com certeza vão fazer campanhas e eu vou sair dessa. Quanto mais energias positivas mandar pra mim, eu sei que eu não vou ficar sozinha. E aí foi assim que eu fiz, e os familiares que às vezes nem sabiam o que eu tava passando, conseguiram me dar ajuda mais ainda. E aí minha tia trouxe comida todo dia pra mim, foi o que mais me facilitou, porque era muito difícil cuidar da minha mãe sozinha. Eu tinha que levar ela pro banho, minha mãe já não conseguia mais andar sozinha, ela já não conseguia mexer na cadeira sozinha, pra deitar ela, eu tinha que deitar ela, então as minhas costas no final do dia já... Nossa, eu tinha muita dor nas costas, eu não dormia, eu acordava pra ver se ela tava respirando, eu tinha crise de ansiedade, eu chorava quando eu tomava banho, saía do banho, ninguém via que eu tinha chorado. Então foi uma fase muito desesperadora. E aí eu vim aqui pedir ajuda em oração e até hoje eu não consegui responder todo mundo no Instagram, porque foram muitas mensagens de positividade, muitas pessoas falando que estavam orando por mim. Aí minha mãe começou a piorar num grau muito forte, e teve um dia que ela ficou internada. Aí os médicos chegaram a mim e falaram assim, vamos lá assinar o papel da internação, e deixei minha mãe lá. Eu falei, tá bom, vamos lá. Quando eu cheguei lá pra assinar o papel, eles falaram, não tem nenhum papel. A gente só quer te avisar pra você ir se preparando, porque ela só tem até 2 meses de vida. O caso dela não tem mais quimioterapia, não tem mais radioterapia, não tem mais nada pra fazer. Simplesmente é só entregar nas mãos de Deus. E eu tive que ouvir. Saí daquela sala como se eu nunca tivesse ouvido, pra minha mãe não ver que eu tava chorando. Eu chorava por dentro, porque eu tinha que ser forte e mostrar pra ela que aquilo ali era apenas uma fase. Aí a gente foi pra internação. Quando chegou lá, né? E eu só mandei uma mensagem pro pessoal que eu trabalho, pra toda a equipe que eu trabalho. Falei, olha, contei a minha situação, gravei um áudio.
encaminhei esse áudio que eu tinha gravado pra uma pessoa do marketing. Fui encaminhando esse áudio, mesmo áudio, até pra familiares próximos. E minha mãe ficou internada. E todos os dias lá naquele hospital chegavam e me falavam que poderia ser o último dia dela. Pra mim foi desesperador novamente. Mas eu tinha muita fé, muita positividade, eu falava pra mim. Por isso que essa frase é tão forte. Seja forte e corajosa. Porque eu tinha que ser corajosa pra não falar pra minha mãe. Então essa frase marcou muito a minha vida. Seja forte e corajosa, seja forte e corajosa, seja forte e corajosa. Eu ficava o tempo todo falando na minha cabeça que eu tinha que ser forte. E mais pessoas me incentivavam a ser forte. Eu abria meu Instagram lá, às vezes lá, quando eu conseguia. E sempre tinha mensagem pra mim: seja forte, você é uma menina forte, seja forte. E eu já tava mentalizando, e aquilo ali me dava uma força tão grande, tão grande, tão grande. Não conseguia explicar. E aí, quando a gente começou a ir muito pro hospital, aí depois ela saiu da internação, vocês viram que eu correndo atrás de oxigênio, que ela tinha que usar oxigênio. Depois que ela saiu da internação, a gente foi pra casa da minha tia, ficamos uma semana lá, que eu mandei reformar a casa inteira, comprei móveis novos pra ela ter mais conforto ainda. Que a gente não tinha como reformar a casa com ela aqui por causa do cheiro. Aí, quando eu fui, tipo, antes desse hospital, 3 meses antes dela falecer, eu já tava acostumada com a morte, porque sempre que eu ia pro hospital tinha alguém morrendo do meu lado, sempre. Sempre tinha alguém morrendo do meu lado, sempre. E aí, pra mim, aquilo ali virou um costume, que eu vivi às vezes 72 horas no hospital, vivi às vezes 42 horas, então naquele período ali que eu tava, sempre tinha alguém morrendo, então eu sempre via alguém morrendo, pra mim já ficou normal. Era assustador nos primeiros dias, eu tinha muito pesadelo, mas depois aquilo ali virou uma rotina. Hoje eu paro e penso e falo: meu Deus, tanto que eu fui forte de ver tantas as pessoas morrendo do meu lado, e eu olhava pra minha mãe e falava: minha mãe pode ser a próxima. E ela foi a próxima. No dia 15 de outubro, ela não resistiu. E desde então, a mensagem que eu quero dizer é que todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldades. Mas em 2021, o que a gente tem que fazer é ter mais compaixão. Essas briguinhas que a gente tem com familiares não são nada, gente. Depois que eles morrem, a gente fica com remorso, não são nada. Nós aqui na Terra não somos apenas nada, nada. Parem de ficar aí, ele fez isso aqui. Perdoa as pessoas que estão no seu redor. Perdoa. O perdão, ele liberta a gente, ele transforma a gente. E você vai ficar com briguinha à toa, sabe? Ficar com um sentimento ruim, sendo que tem tantas pessoas no hospital lutando pela vida, lutando, querendo ser forte, ser corajoso, conquistar o mundo. E você aí sendo o quê? Hipócrita, brigando à toa. Então eu tenho essa missão de ajudar as pessoas, e é isso que eu faço todos os dias no meu Instagram, e mando essa mensagem de positividade através da minha história. Se eu inspirar uma pessoa, uma pessoa, eu já estou feliz. Então eu quero simplesmente, através da minha história, transformar vidas e ajudar vidas, porque eu tenho 2 ciclos na minha vida: um antes da minha mãe adoecer, que eu não sabia o que era viver, e o depois. Então, o hoje, eu entendo que a missão da minha mãe na Terra foi ajudar outras pessoas e alcançar o máximo de pessoas, e é através da nossa história. Nunca vou desistir de ajudar as pessoas. E é isso que eu desejo para 2021, que a gente pare e observe o que a gente está fazendo de errado na vida, e a gente comece a observar o que a gente pode mudar as vidas, mudar as nossas vidas. São coisas que eu nem sei às vezes explicar o que eu falo para vocês, eu só sinto e falo. Então a frase que eu deixo é: seja forte e corajosa para todos os momentos da sua vida. Se eu não fosse forte, se eu não fosse corajosa, nada,
teria sentido, nada. Então, através da minha história, hoje eu não posso recuperar a vida da minha mãe, mas eu posso transformar quem está lutando. E hoje seja grato por tudo que você tem, porque tem pessoas que estão assim, em situações piores que a sua. Bem piores, estão lutando. Então, acorda feliz. Eu mostro que eu feliz. E eu tive duas escolhas na minha vida. Ou ficar chorando, sofrendo, mas eu não consigo trazê-la de volta. Ou aquela alegria que ela tinha, aquela pessoa mais alegre do mundo que eu conheci, mandar pro universo. Então, por isso que eu sempre tô alegre, sempre tô feliz, porque era isso que ela queria. E é isso que eu tenho certeza que a mensagem que eu tenho pra você é isso, de acorde feliz, acorde agradecendo. Oh, meu Deus, obrigada por mais um dia, eu vou vencer, eu vou lutar, eu sou forte, eu sou corajosa, eu vou seguir o meu caminho, os meus objetivos, as minhas metas. A tristeza que eu tenho dentro de mim está indo embora. Toda angústia e mágoa que eu tenho daquela pessoa está indo embora. Então, se liberte e seja feliz. E é isso que eu desejo para 2021. Essa foi a minha história. Infelizmente, foi o meu pior ano. Perdi minha tia-avó, que eu contei para vocês no começo, no dia 4 de outubro. Depois foi a minha mãe e foi muito triste. E estão acontecendo outras coisas na minha vida que quem tá no story sabe. Foram ciclos que foram fechados para eu ser renovada. Então é isso. A minha mensagem hoje é essa, tá bom? E muito, muito, muito obrigada por todo mundo que sempre me apoia, sempre está orando por mim e tá me mandando mensagens de positividade. Um beijo.